Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Eduardo Martins, e se você tivesse me conhecido há 3 anos, teria dito que eu era um homem de sorte. Sorte não. Eu diria destino. Era o que eu acreditava na época. Eu tinha tudo. Mansões, carros importados, viagens internacionais, festas exclusivas e uma fila de pessoas querendo estar ao meu lado. Eu era o cara, o dono do pedaço, o playboy de São Paulo. Nasci em berço de ouro, filho único de um dos maiores empresários do ramo de transportes do país, o saudoso Ricardo Martins, que morreu cedo demais. Minha mãe, Dona Helena, não se envolvia com os negócios. Era mais preocupada com aparências e colunas sociais. Quando meu pai morreu, herdei tudo aos 27 anos. Já estava acostumado com o luxo, mas agora eu era o dono da fortuna. E foi aí que o meu declínio começou, sem que eu percebesse. Eu sempre fui fascinado por risco, a adrenalina correndo nas veias. Comecei frequentando cassinos clandestinos em São Paulo, só para brincar. No começo ganhei, muito. Mas depois, eu precisava apostar. Eu precisava sentir aquela sensação de colocar 1 milhão em cima da mesa e ouvir o croupier girar a roleta. A grana saía mais rápido do que entrava. E os meus investimentos, os que meu pai deixou, começaram a derreter. Mas eu sempre achava que dava para recuperar. Na próxima eu ganho tudo de volta. Eu repetia para mim mesmo. Meus amigos tentaram me alertar. Até minha mãe chorou um dia dizendo que o pai teria vergonha de mim. E eu ria. Dizia que estava tudo sob controle, que era só uma maré ruim. Só que a maré nunca baixou. E um dia, ela me afogou. Tudo foi indo embora. Primeiro os carros, um a um leiloados. Depois os apartamentos. As viagens pararam. A cobertura no Itaim virou um aluguel atrasado. E eu virei um zumbi. Um zumbi elegante, mas quebrado, com as roupas caras do passado e o orgulho de um homem que não sabia mais quem era. Lembro exatamente da última vez que fui a um cassino. Era um porão sujo na Zona Leste. Entrei lá como um rei caído, com meu relógio Rolex no pulso, o único bem que me restava, e uma última aposta na alma. Apostei tudo. E perdi. Não só o dinheiro, mas o resto da minha dignidade. Saí de lá andando na chuva, cambaleando como um bêbado, mesmo sem ter bebido uma gota. Passei horas andando pelas ruas, molhado, com frio, com fome, pensando no que tinha feito da minha vida. E é aí que essa história começa de verdade. Porque naquela noite maldita, eu olhei para o céu e gritei: eu dou tudo, tudo. Me escuta quem estiver aí em cima, ou aí embaixo, me dá minha vida de volta. E alguém me ouviu. Alguém do lugar errado me ouviu. Depois daquele grito desesperado no meio da madrugada, fiquei parado no cruzamento da Rua Augusta com a Consolação, encharcado, com os carros passando por mim como se eu fosse um fantasma. E de certa forma, eu já era mesmo. Um fantasma do homem que eu fui. Enquanto eu pensava em acabar com tudo, sentado na calçada, com o relógio Rolex sujo de barro no pulso, um homem se aproximou. Ele era estranho, bem vestido, porém antiquado. Terno preto, sapatos lustrosos, cabelo penteado com cuidado exagerado.
Ele parecia saído de um filme antigo ou de um pesadelo requintado. Noite pesada, Eduardo, ele disse, como se me conhecesse. Quem é você? Perguntei, levantando o olhar com desconfiança. Digamos que alguém interessado nos seus gritos. Eu ouvi seu pedido e sei exatamente o que você perdeu. Mas mais importante, sei como você pode recuperar tudo. E mais. Eu ri. Daquela risada amarga que só quem perdeu tudo entende. Ah, claro. Você é o gênio da lâmpada agora? Ele sorriu. Um sorriso frio, calculado. Tinha algo naquele homem que fazia a pele arrepiar, mas o desespero me impediu de sair correndo como deveria ter feito. Eu não sou um gênio, Eduardo, mas posso te apresentar alguém que realiza desejos. Tudo tem um preço, claro, mas você já perdeu tudo mesmo, não é? E o que mais eu teria a perder? A pergunta errada é: o que você ainda tem para dar? Ele tirou um cartão preto do bolso. Era simples. Tinha apenas um nome escrito em letras vermelhas. Severo Consultor de Resultados Extraordinários. E abaixo, um número. Sem endereço, sem site. Só aquilo. Ligue quando estiver pronto, disse ele. Mas saiba que, quando cruzar essa porta, não há volta. E o pagamento é sempre cobrado. Ele sumiu na multidão da noite como se tivesse evaporado. Fiquei ali segurando o cartão molhado nas mãos, encarando aquele nome, Severo. Aquilo não era nome de gente, era nome de sentença. Mas mesmo assim guardei. Naquela noite dormi em um hotel de quinta, trocando meu Rolex por um quarto por 3 dias. Pela primeira vez fiquei cara a cara com o silêncio. Sem barulho de festas, sem chamadas de banco, sem mensagens de mulheres interesseiras. Só eu, o silêncio. E o cartão de Severo queimando no bolso. Tentei ignorar por 2 dias. Tentei me convencer de que eu podia recomeçar, arrumar um emprego, reconstruir devagar. Mas quando acordei no 3º dia, com o estômago roncando e a consciência me torturando, olhei para o teto mofado e entendi. Eu não sabia viver pobre. A verdade doía como um soco. Eu precisava da minha riqueza. Não por ganância, por identidade. Peguei o cartão, disquei o número com dedos trêmulos. A chamada não tocou nem 2 vezes. Você está pronto? Perguntou a voz do outro lado. Era ele, o tal Severo. E só aquela voz já parecia arranhar a minha alma. Sim, respondi. Me diga o que eu preciso fazer. Ele deu um endereço. Era uma mansão antiga na cidade de Paranapiacaba, uma cidade envolta em neblina, isolada, quase esquecida pelo tempo. Venha sozinho, meia-noite, e traga coragem. Foram suas últimas palavras antes da linha cair. E eu fui, porque já não tinha mais nada a perder. Ou, pelo menos era o que eu achava. Peguei um ônibus até Ribeirão Pires e de lá uma van que seguia até Paranapiacaba, aquela cidade escondida no alto da serra, onde o tempo parece ter parado. Tudo era cinza, neblina constante. A arquitetura antiga, o silêncio, o frio. Era como estar em um cenário de filme de terror. Cheguei às 11h30 da noite. A cidade já dormia. Quase não havia luzes nas casas. Segui o endereço que Severo tinha me dado, uma mansão isolada no topo de uma colina, cercada por árvores altas e retorcidas. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo com o vento. A casa parecia abandonada por fora. Janelas trincadas, tinta descascando, uma aura pesada no ar. Mas quando empurrei a porta, tudo mudou. O interior era luxuoso, impecável. Candelabros de cristal pendiam do teto, móveis de época, tapeçarias finas. Era como se eu tivesse atravessado um portal entre mundos. E lá, sentado em uma poltrona de couro, com uma taça de vinho na mão, estava ele, Severo. Bem-vindo, Eduardo. Sente-se. Já estávamos te esperando. Estávamos, perguntei confuso. Foi quando percebi que havia mais alguém na sala. Um homem alto, pálido, de terno vermelho escuro. Seus olhos eram de um preto profundo, sem brilho. Ele não sorriu, não se moveu, apenas me observava como se pudesse ver além da minha pele, além da minha alma. Este é ele, Eduardo.
disse Severo, se referindo ao homem de terno vermelho. Aquele que realiza o que os homens não conseguem por si só. O senhor das trocas. O investidor da alma. Engoli seco. Você quer sua riqueza de volta, não é? Continuou Severo. Quer os carros, as mulheres, os aplausos, o poder. Sim, respondi, a voz saindo como um sussurro. Eu quero tudo de volta. Ótimo, porque ele pode te dar isso, tudo. Mas cada milagre tem seu preço. O homem de terno vermelho enfim falou. Sua voz era errada. Não era som. Era como se alguém colocasse pensamentos na sua mente com um ferro quente. Você terá sua riqueza, Eduardo, mas terá que me pertencer. Meus favores serão sua rotina, meus desejos, sua obrigação e sua alma. Bem, ela já começou a se moldar ao meu gosto. Eu deveria ter saído correndo. Eu deveria ter dito não. Mas, em vez disso, me vi dizendo: e o que eu preciso fazer? Severo sorriu como um pai orgulhoso. O homem de vermelho tirou um contrato de couro negro, escrito com algo que parecia sangue seco, em uma língua que eu não entendia. Mas no final, meu nome estava ali. Eduardo Martins. Claramente, em letras vivas. Assine com seu sangue, disse ele. Severo me entregou um pequeno punhal. O corte foi leve, mas a dor foi absurda. Como se naquele momento algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Pinguei o sangue no papel. No instante seguinte ele pegou fogo, mas não virou cinza. Sumiu, como se tivesse sido engolido. Agora, meu filho, disse o homem de vermelho, se aproximando até ficar a centímetros do meu rosto. Vamos devolver o que é seu. Mas lembre-se, a cada favor que eu pedir você deve obedecer, sem questionar, sem atrasar. Ou o que lhe foi dado será tomado. E mais. Na manhã seguinte, acordei em um flat de luxo no centro de São Paulo. Minhas roupas estavam passadas. Meus documentos estavam atualizados, minha conta bancária com mais de 8 milhões de reais. Um carro zero me esperava na garagem. E eu sorri. Eu tinha tudo de volta. Tudo. Ou, pelo menos, o que eu pensava ser tudo. Nos dias que seguiram, era como se o universo tivesse se curvado diante de mim. Meu nome reapareceu na mídia. Convites para festas luxuosas voltaram a surgir. Pessoas que antes viraram as costas, agora disputavam meu olhar como cães famintos por aprovação. Era como estar de volta ao topo da montanha, mas dessa vez com uma sensação estranha, quase pesada nos ombros. Severo me ligava toda segunda-feira, sempre no mesmo tom calmo, educado, quase cínico. Bom dia, Eduardo. Está preparado para o favor da semana? No começo, os pedidos eram curiosos, pequenos testes de obediência. Ele me pediu para oferecer um jantar a um desconhecido chamado Ivan, um homem sujo, com cheiro de rua, que se sentou na minha mesa de mármore e comeu como um animal. Não falou nada, só comeu. E no fim levantou-se, sorriu com dentes podres e foi embora. No outro dia, meu saldo bancário aumentou em 2 milhões. Na semana seguinte, o favor foi entregar uma caixa preta lacrada para uma mulher no bairro do Brás. Ela me recebeu com um sorriso gelado, como se me conhecesse. Não abriu a caixa, não agradeceu, só fechou a porta. Cada favor rendia mais dinheiro, mais poder, mais fama. A essa altura eu já tinha mais de 20 milhões de reais, mansões em 3 estados e uma empresa de fachada que me dava entrevistas e contratos falsos para parecer bem-sucedido. Mas os favores começaram a mudar. Severo me ligou numa terça. Hoje você vai fazer algo especial, um favor íntimo. Ele me mandou o endereço de um pequeno hospital no interior. Quando cheguei, a enfermeira me esperava. Já sabia meu nome. Me levou até uma sala isolada, onde um idoso, já inconsciente, respirava com a ajuda de aparelhos. Desliga você mesmo, ela disse. Ele está no fim. Está só ocupando espaço. Meus dedos congelaram. Era um pedido de assassinato disfarçado de compaixão. Eu hesitei. Eu quis sair dali, mas então ouvi aquela voz, a mesma do homem de terno vermelho, ecoar dentro da minha cabeça. Primeira hesitação, Eduardo. Eu pensei que fosse mais fiel do que isso.
e minha mão, como se não fosse mais minha, puxou o cabo do respirador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração do velho parou, e eu fiquei ali, encarando um corpo vazio. Na manhã seguinte, meu saldo bancário dobrou, e meu reflexo no espelho já não me olhava como antes. Na semana seguinte, o favor era outro. Levar uma menina de 14 anos, que jurava ser médium, até um lugar abandonado no meio do mato e deixá-la lá com uma vela acesa e um livro em latim que Severo me entregou. Quando olhei nos olhos dela, vi medo, mas vi também submissão. Ela sabia que estava sendo oferecida. Eu obedeci, e a cada favor eu me sentia menos homem, mais vazio. Mas o dinheiro, o luxo, o reconhecimento, tudo isso me fazia continuar. Comecei a racionalizar. Dizia a mim mesmo, melhor eu do que outro. O mundo é cruel mesmo. Eles pediram por isso. Mas à noite, eu não dormia. E quando dormia, sonhava com chamas e com a voz dele me lembrando: você me pertence agora. Já havia se passado quase 2 meses desde que assinei aquele contrato maldito. Eu tinha mais dinheiro do que jamais imaginei. Coberturas, festas exclusivas, champanhe francês, mulheres lindas, influência em rodas de empresários e políticos. Eu sorria nas fotos, nas entrevistas, nas redes sociais, mas por dentro eu estava podre, apodrecendo devagar, dia após dia. Os favores de Severo e do seu patrão se tornavam mais frequentes, toda semana um novo, e não era mais sobre entregas ou conversas estranhas. Agora, eu era parte de algo sombrio, nojento e absolutamente real. Numa das ligações, Severo foi direto: hoje você deve enterrar algo. Enterrar o quê? Perguntei, já suando antes da resposta. Um coração, de criança, em um terreno baldio atrás de uma escola. Horário? 00:30. Ele desligou. Fiquei paralisado com o celular na mão. Me senti doente, senti vontade de vomitar. O pacote foi entregue no meu carro, embrulhado em seda preta, pesado. Vivo ou morto, eu não sabia. E preferi não abrir. Fui até o local, olhei ao redor. Nenhuma alma viva. Cavei com as mãos. Terra fofa, cheia de vermes. Enterrei o embrulho, respirei fundo e fui embora como um criminoso. No dia seguinte, tinha um Porsche Cayenne novinho na garagem. Nem tinha pedido, mas estava lá com as chaves e um bilhete. Você obedece bem, continue assim. S. O que me assustava mais era perceber que eu estava me acostumando, como se o horror fosse o novo normal. Eu acordava já esperando qual seria o próximo pedido. Uma nova entrega, um corpo, um ritual, um sacrifício. E não demorou para um desses me marcar para sempre. Severo me levou até uma casa de campo no interior de Minas. Uma mulher de uns 30 anos, chamada Carla, estava amarrada a uma cadeira. Ela chorava, suja, machucada, implorando por ajuda. O que é isso? Perguntei, tremendo, enojado, mas ainda fingindo indignação. Severo respondeu friamente: uma traidora. Ela fez um acordo como você e tentou quebrar. Disse não a um favor. Agora, você vai executar o castigo. Eu? Mas por quê? Porque você precisa mostrar lealdade incondicional. Isso não é apenas sobre dinheiro, Eduardo. É sobre se tornar um deles. Um deles? Ele não respondeu. Apenas estendeu uma faca e o homem de terno vermelho apareceu, no canto da sala, sem dizer uma palavra, só olhando, como se esperasse. Carla gritava. Eu tremia, mas eu fiz. Eu matei. E naquela noite, após enterrar o corpo no quintal daquela casa amaldiçoada, recebi mais 10 milhões e um bilhete escrito à mão: agora sim, você é um de nós. E as pessoas me chamavam de gênio, de sortudo, me elogiavam por ter voltado por cima, me convidavam para palestras motivacionais, diziam que eu era uma inspiração. Se soubessem o que eu tinha feito, se soubessem o que eu fazia toda semana, não me olhariam com admiração, me queimariam vivo. Mas eu não parava, não conseguia parar, porque no fundo eu já sabia: se eu parasse, eu morria.
Eu não sabia mais quantas pessoas tinham morrido por minha causa. Na frente das câmeras, eu era o empresário do ano. Dava entrevistas, sorria com aquele brilho falso nos olhos. As revistas estampavam manchetes como Eduardo Martins, o homem que venceu a falência com inteligência e fé, do fundo do poço ao topo do mundo em menos de um ano. Mas quando eu voltava para casa, tirava o terno e me olhava no espelho, via um assassino, um covarde, um servo do próprio inferno. Comecei a perder peso, a dormir mal, a sentir a presença dele mesmo nos momentos de silêncio. Acordava com a voz de Severo no ouvido, mesmo quando o celular estava desligado. E toda vez que tentava pensar em parar, algo horrível acontecia. Numa manhã saí para correr no parque do Ibirapuera. Tentei ignorar os compromissos, desligar o celular, esquecer tudo. Eu precisava respirar. Precisava me sentir livre. Por um instante, corri como se estivesse deixando tudo para trás. Mas quando voltei para o carro, encontrei um corpo no banco de trás. Era Ivan, aquele homem sujo que eu havia alimentado no começo do pacto, morto, com a garganta cortada. Um bilhete preso no peito com um alfinete. Fugir é desobedecer. Desobedecer é morrer. Voltei dirigindo como um louco, quase batendo em 2 carros. Liguei para Severo, gritando fora de mim. O que é isso? Que brincadeira é essa? A resposta dele foi gelada. Isso é só um lembrete. Você se comprometeu, Eduardo. Está achando que pode brincar com o contrato? Ele não se desfaz, ele consome e está consumindo você. E se eu não quiser mais? Gritei. E se eu quiser sair? Severo deu uma risada seca, curta. Você só sai por um caminho, e é o mesmo por onde entraram todos os outros que tentaram recusar os favores depois de assinar o caixão, ou o inferno. Você escolhe. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas procurando na internet. Como quebrar um pacto com o diabo. Rituais de reversão. Exorcismo de contratos de sangue. Encontrei blogs obscuros, vídeos sombrios, padres excomungados. A maioria dizia a mesma coisa. Um pacto de sangue não se quebra. Se assinado voluntariamente, ele é eterno. Mas um deles, uma página antiga, quase apagada, feita por um tal de Padre Estevão, exorcista desaparecido nos anos 90, dizia algo diferente. Se houver arrependimento sincero e o portador suportar o peso das 7 provações, é possível cortar o laço. Mas há um risco. O inferno cobra caro quando é contrariado. E quase ninguém sobrevive. Fiquei obcecado. Passei dias tentando localizar o tal padre. Descobri que ele havia sido visto pela última vez no interior do Paraná, em uma cidadezinha chamada Lapa, conhecida por sua igreja centenária. Peguei um carro e fui para lá, sem avisar ninguém, sem celular, sem nada. Ao chegar, encontrei apenas ruínas, a igreja queimada, moradores que não queriam falar sobre o padre louco que brigava com o diabo. Alguns diziam que ele ainda estava vivo, vivendo recluso no mato, como um eremita. Outros diziam que foi levado como pagamento. Na volta para São Paulo, recebi um envelope em cima da minha cama, sem remetente. Dentro havia um espelho e uma foto minha, dormindo. Eu não estava mais seguro em lugar nenhum. Severo não me ligava mais. Agora, ele falava direto comigo, dentro da minha cabeça, durante a noite, durante o banho, durante o sexo. Você é meu, Eduardo, meu cão, meu brinquedo, meu servo fiel. E tudo que eu dei, eu posso tomar, com juros. Eu quis fugir, eu quis me matar, mas algo sempre me impedia. Era como se minha vida já não fosse minha. E eu sabia, o próximo favor seria o pior de todos. A ligação veio às 3 da manhã. Eu já não dormia direito há semanas, mas aquele toque seco e insistente fez meu corpo tremer. Atendi com as mãos suadas. Nem era mais Severo. Era a voz dele, do homem de terno vermelho. Baixa, fria, como uma serpente sussurrando dentro do meu crânio. Está na hora de provar que sua alma é realmente minha, ele disse. Hoje você vai me oferecer algo especial. O que agora? Perguntei num misto de raiva e pânico. Você tem uma mulher chamada Isadora, não tem? Meu coração congelou. Isadora era minha ex,
A única que eu amei de verdade. A única que me conheceu antes da fortuna, dos vícios, das máscaras. Ela tinha me deixado quando descobriu meu envolvimento com cassinos. Foi embora dizendo que eu estava me destruindo. Eu tentei procurá-la 1 ou 2 vezes, mas no fundo, nunca achei que fosse digno de tê-la de volta. Você vai convidá-la para jantar, vai reconquistar sua confiança e depois vai me entregá-la, disse ele, como se estivesse pedindo para passar manteiga no pão. Não, isso não. Com ela, não, gritei, como se isso fizesse diferença. Se você recusar, tudo o que recebeu será tomado. E mais, muito mais. A começar pelos seus olhos. Você quer enxergar o mundo rastejando, Eduardo? Quer sentir os ratos caminhando no seu corpo à noite? Quer? A voz sumiu, a ligação caiu. Fiquei horas sentado na cama, tremendo, com o rosto nas mãos. Sabia que se obedecesse, mataria a única parte boa que ainda restava em mim. Mas se recusasse, sabia que morreria de formas que nem consigo imaginar. 2 dias depois, liguei para Isadora. Fingi estar arrependido. Disse que estava mudando, que estava limpo, longe dos jogos, que queria pedir perdão. Ela hesitou, claro, mas aceitou o jantar. Sempre foi boa demais para esse mundo. Nos encontramos num restaurante francês. Ela estava linda, simples, verdadeira. Conversamos por horas, rimos. Ela me olhou nos olhos como ninguém mais olhava. Como se ainda houvesse algo de humano em mim. E foi aí que tudo começou a doer de verdade. Eu queria correr, queria avisá-la, queria abraçá-la e pedir socorro. Mas ele estava lá, sentado na mesa do fundo. Mesmo com o restaurante lotado, ninguém parecia notá-lo. Só eu. Na saída, levei Isadora até o meu carro. Disse que tinha uma surpresa. Fui até a estrada, direção a um sítio, o mesmo onde enterrei Carla. No banco de trás, o pacote que Severo tinha deixado naquela manhã. Uma corda, um pano preto e um frasco com um líquido escuro. Sedativo. Recebi instruções claras. Ela deveria estar viva, mas inconsciente. Ela me olhou com carinho enquanto dirigíamos. Eu tô feliz por você ter me chamado, Edu. De verdade. Você parece mais calmo. Diferente. Eu sorri. Quase chorei. Eu queria te pedir desculpas, Isa. Por tudo. Você sempre foi a melhor parte de mim. Ela sorriu, emocionada. Me tocou o braço. E foi nesse instante que eu virei o volante bruscamente para a estrada de terra. Ela se assustou. Perguntou onde estávamos indo. E eu, mentindo com lágrimas nos olhos, disse: "É surpresa, Isa. Só confia em mim." Minutos depois, ela estava desacordada no banco do carona. O frasco no chão, minhas mãos tremendo, sujas de arrependimento. Levei o corpo dela até o centro do galpão abandonado. Já havia um círculo desenhado no chão com tinta vermelha, velas negras ao redor, uma laje de pedra no centro. Ele apareceu. "Muito bem, Eduardo. Você é um servo fiel," ele disse, tocando meu ombro com dedos gelados como metal. "O que você vai fazer com ela?" "Isso não te diz respeito. Sua função é obedecer. O resto é alimento para mim." Naquela noite, recebi 50 milhões, 50 milhões de sangue. Mas junto com o depósito, chegou também o silêncio absoluto dentro de mim. Não havia mais arrependimento, nem raiva, nem amor. Só um vazio absoluto onde antes existia minha alma. Eu me tornei o que ele queria. Um servo fiel. Cão do inferno. E sem volta. Depois de Isadora, algo em mim morreu de vez. Mas o que me assustou foi perceber que o que sobrou começou a apodrecer. Literalmente. As primeiras coisas foram pequenas. Feridas que não cicatrizavam. Olheiras profundas, como se eu não dormisse há anos. Cabelos caindo. Dentes amolecendo. Um dia acordei com a pele do peito, cheirando a carne podre. Mesmo tomando banho, esfregando com força, o cheiro voltava. Como se estivesse vindo de dentro. Como se meu interior estivesse necrosando lentamente. Procurei médicos, todos diziam que era estresse. Um tentou me empurrar antidepressivos. Outro disse que era psicológico. Mas eu sabia. Aquilo era o pacto me consumindo.
Certa noite acordei com sangue na boca. Havia mordido minha própria língua durante o sono, tão forte que parte dela estava rasgada. Fui ao banheiro, olhei no espelho e juro por tudo que é mais profano. Meus olhos estavam diferentes. Não eram mais castanhos. Eram negros, sem brilho, vazios, como os dele. Desesperado, tentei buscar ajuda espiritual. Me humilhei diante de uma freira, no interior de Minas. Chorei, supliquei, pedi para ser abençoado. Ela me olhou nos olhos e desmaiou. Quando acordou, me expulsou gritando: "Você carrega a marca dele. Não é bem-vindo. Saia, saia daqui." Fui embora sentindo nojo de mim mesmo. Já não havia lugar no mundo que me aceitasse. Nem igreja, nem Deus, nem o espelho. Tentei me distrair com o dinheiro, com festas, com drogas, com mulheres, mas tudo parecia imundo. Nenhum prazer era prazer de verdade. Nenhuma risada era sincera. Todos ao meu redor pareciam mortos, como eu. E talvez fossem. Comecei a ver coisas. Sombras atrás das portas. Rostos sorrindo nos reflexos das janelas. Crianças sem olhos andando pelos corredores da minha casa. E então, ele voltou. Apareceu no meu quarto como fumaça, sem bater, sem anunciar. Simplesmente entrou. Sentou-se na poltrona, cruzou as pernas e disse com aquele tom escarnecedor: "Como está o corpo, Eduardo? Sentindo o cheiro da alma apodrecendo." "O que você está fazendo comigo?" Gritei com as mãos no rosto. "Eu estou te moldando. Você está se tornando o que nasceu para ser. Uma peça do meu império. Um exemplo. Um troféu de como a vaidade humana é barata. Você pagou para ser rico. Agora vai pagar por existir. Me deixa em paz." Berrei. "Me mata logo." Ele riu. Um riso doente, diabólico. "Matar você? Ah, não. Isso seria um favor. Eu quero que viva. Quero que apodreça consciente. Que veja seu corpo desmoronar. Seus dentes caírem. Seus ossos se exporem. E mesmo assim, você continue cumprindo meus favores. Até o último respiro. Até eu cuspir sua alma no inferno como uma casca vazia." Ele se levantou e, antes de sumir, sussurrou: "Aliás, amanhã tem novo favor, um especial. Vai doer e vai sujar. Mas você vai fazer, porque não tem mais escolha." E desapareceu. Na manhã seguinte, fui ao banheiro, olhei no espelho e vi uma ferida no meu pescoço, aberta, como se algo estivesse saindo de dentro, como se o inferno tivesse aberto uma fenda na minha carne. Tentei limpar, tentei esconder, mas já era tarde. Eu estava apodrecendo por dentro. E o próximo favor viria antes que eu conseguisse respirar. Naquela manhã, acordei com sangue seco ao redor dos olhos. Não chorei, não gritei, apenas aceitei. Já era parte da rotina. O corpo doía. Os ossos estalavam com cada passo. O cheiro de podridão impregnava tudo, mesmo as roupas mais caras que eu vestia. Meus empregados começaram a se demitir um por um, sem explicação. Diziam que ouviam gritos na casa durante a madrugada. Portas abrindo sozinhas. Risadas que não eram minhas. Eu sabia a verdade. Ele estava ali, sempre. E naquele dia, a voz sussurrou diretamente na minha mente: "Hoje você vai me dar o que é mais puro, para que nunca mais se esqueça do que se tornou." A mensagem seguinte veio por envelope. Dentro havia uma foto de uma criança. A filha do meu antigo sócio, o único que me estendeu a mão no passado, quando eu ainda não estava afundado nisso tudo. Ela tinha uns 9 anos. O nome dela era Sofia, e ao lado da foto havia um endereço e a instrução: "Traga-a até o casarão de Paranapiacaba, vista-a de branco. Ela deve entrar sozinha. Você ficará do lado de fora." Fiquei imóvel por horas, tremendo, chorando, quebrando coisas ao meu redor. Eu queria morrer, mas já não era mais dono do meu corpo. Tentei me cortar, tentei me enforcar, mas as feridas sumiam, a corda arrebentava, a casa me impedia de morrer. À noite, fui até o endereço. Falei com o pai da menina, fingindo estar visitando, tentando reatar os laços. Ele me recebeu com o mesmo carinho de sempre. Não sabia, não fazia ideia. E lá estava ela, pequena,
inocente, com os mesmos olhos curiosos que Isadora tinha quando me olhava nos dias bons. Mentira após mentira, convenci a menina a me acompanhar. Disse que queria levá-la para ver um castelo mágico em uma cidade cheia de neblina. Ela riu. Ela acreditou. Deus. Ela confiou em mim. No carro, ela cantarolava músicas infantis. Brincava com os dedos no vidro, desenhando corações no vapor. E eu chorava em silêncio, com a mão tremendo no volante. Quando chegamos ao casarão, a neblina estava mais espessa do que nunca. O portão se abriu sozinho. As velas já estavam acesas lá dentro. Vesti a menina com um vestido branco como mandava a instrução. Ela olhava ao redor empolgada. É aqui que mora o mágico, tio Eduardo? Sim, respondi com a garganta fechada. Ele vai te mostrar um truque, mas você precisa entrar sozinha, tá? Tudo bem, ela entrou pulando, sorrindo. A porta se fechou sozinha atrás dela. E eu caí de joelhos do lado de fora, gritando como um animal. E então a risada dele ecoou pelos cômodos da casa. Longa, cruel, infernal. E quando a porta se abriu novamente, não havia mais ninguém. A única coisa que sobrou foi o vestido branco, agora vermelho. Voltei para casa sem lembrar como. Dirigi como um zumbi. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam girar a chave da porta. Quando entrei no banheiro, meu reflexo não estava mais lá. O espelho me ignorava. E então ele apareceu atrás de mim, dentro da banheira, como uma mancha de escuridão. Você fez bem. O que era puro agora é meu. Você avança rápido, Eduardo. Já é quase um de nós. Por quê? Perguntei em voz fraca. Por que me escolheram? Porque você é o retrato perfeito da vaidade, do ego, do homem que acredita que tudo pode ser comprado, até o céu. E agora, você é prova viva de que alguns homens pagam para cair no inferno com estilo. Ele desapareceu. E comigo desapareceu também. O que restava de sentimento. Eu já não sentia mais nada. Apenas a certeza de que os próximos favores seriam ainda piores. Começou com os sonhos. Isadora, parada no meio de um corredor escuro. Sorria para mim, mas os olhos eram vazios. Sangue escorria da boca. E atrás dela, Carla aparecia, nua, ossuda, com a garganta aberta, sussurrando. Você nos vendeu. Você nos apagou. Agora é sua vez. Eu acordava suando, gritando, sempre às 3h33 da manhã. A casa inteira parecia respirar comigo. As paredes gemiam, as lâmpadas piscavam. Mas não eram só sonhos. Eles começaram a aparecer acordados. No espelho do corredor, vi o reflexo de Sofia, a menina do vestido branco. Ela me olhava em silêncio, seu rosto coberto de sangue. E mesmo assim ela sorria. Fui até o espelho. Toquei o vidro. Frio. Gelado como um túmulo. Pisquei. Ela havia sumido. Mas o rastro das mãos dela ficou no espelho. Impressões pequenas, reais. Eu não estava imaginando. Eles estavam voltando, todos. Comecei a ouvir vozes, nos cantos da casa, no elevador, nos banheiros públicos, sussurros me chamando de assassino. Outros implorando, me tira daqui. Severo parou de me atender. As mensagens vinham escritas com sangue em pedaços de carne deixados embaixo da minha porta. Hoje, leve este homem até o túnel 13. Amanhã, enterre uma mulher grávida atrás do Teatro Municipal. Sexta-feira, abra a cova número 44 no Cemitério da Consolação. Coloque algo lá dentro. Depois, feche. Nada fazia mais sentido. Eu não sabia mais o porquê dos favores. Só obedecia. Era um entregador de condenações. O funcionário do diabo. O pior foi quando percebi que estava sendo seguido. Homens de terno preto, sem rosto, literalmente. Onde deveriam estar olhos e boca, havia pele lisa, lisa como papel. Ficavam parados em esquinas, olhando em minha direção. Não se moviam. Quando eu me aproximava, eles sumiam, como poeira negra no ar. Um padre tentou falar comigo na rua. Me abordou do nada, dizendo: eu te vi em sonho. Você está marcado. Você carrega o selo da besta no peito.
Antes que eu pudesse reagir, um ônibus passou em alta velocidade e o esmagou. Seu corpo voou pela calçada. A cabeça rolou até meus pés. Quando olhei, o sangue evaporava. As pessoas não viram nada. Seguiam andando, com fones, no automático, como se a realidade estivesse me isolando, como se eu existisse em outra camada, onde a dor era permanente. Voltei para casa, tranquei janelas, desliguei câmeras, mas à noite senti alguém no meu quarto. Abri os olhos. Ela estava lá, Isadora, ou o que sobrou dela, sem pele no rosto, sem dentes, apenas uma sombra de carne e lembrança. Ela se aproximou de mim sussurrando: "Você sabe o que está por vir, não sabe?" "O quê?" perguntei tremendo. "Você não é mais servo. Agora, você vai caçar por conta própria." E ela desapareceu. No lugar onde estava, havia uma lista, escrita em algo viscoso, escuro, pegajoso. Próximos alvos: Luiz Carvalho, 59 anos. Jardins. Rosane Vieira, 71 anos. Clínica Luz Divina, Rafael A.M., 17 anos. Mendigo, A.V. Paulista era como uma lista de ceifa. Eu era o ceifador. A partir daquele momento não precisava mais de ordens. Eu sabia para onde ir. Sabia quem devia morrer. Sabia até como. Algo em mim assumia o controle, como um software instalado no meu cérebro, como um demônio vestindo minha pele. E o pior, eu comecei a sentir prazer, no sofrimento, na entrega, na punição. Era isso que eu tinha me tornado. Não um homem, não um servo, mas um braço do próprio inferno, e sabia que em breve eu seria apenas isso. Os dias já não tinham mais significado. Acordava sem saber onde estava, sem saber quem era. O reflexo no espelho era uma monstruosidade, uma máscara grotesca de pele que descascava, olhos negros como abismos sem fundo, feridas abertas e purulentas por todo o corpo. Eu era uma casca, um esqueleto ambulante com pedaços de carne podre. As pessoas que ainda me viam se afastavam. Os amigos sumiram. As mulheres fugiram. Não havia mais festas, mais dinheiro, mais carros. Apenas dor. E a voz dele sempre presente em meus ouvidos me guiando, me humilhando. "Você está quase pronto, Eduardo. Está quase na forma final. O que você chama de homem está morrendo. Você será a prova viva de que o inferno pode possuir o mundo dos vivos." Meu cérebro queimava. As memórias se misturavam. Me via criança, no colégio, nas festas, com Isadora, no cassino. Tudo parecia distante, como um sonho ruim. Mas ele não deixava espaço para esperança. Severo voltou, pálido e cansado, como um arauto do juízo final. "Você está acabado, meu amigo. O pacto já não é mais um contrato, Eduardo. É sua sentença. Não há mais retorno. E o diabo quer a sua alma. Agora." Tentei lutar. Levantei da cama com dificuldade. Meus ossos doíam como se estivessem rachando, mas ele estava ao meu lado, sombrio, imenso, invisível para os olhos dos outros. E quando finalmente senti a pressão do toque dele na minha testa, soube que era o fim. A última coisa que lembro é o fogo. Um fogo negro que consumia não só meu corpo, mas minha essência. Meu último suspiro foi um grito preso na garganta. Quando acordei, não havia mais nada. Nem dor, nem luz, nem vida. Só o vazio. Mas dentro daquele vazio, eu escutei uma voz. "Bem-vindo ao seu novo lar, Eduardo. Aqui você é meu para sempre." E a porta do inferno se fechou atrás de mim. Quando abri os olhos, não reconheci onde estava. Não havia luz, nem sombra. Era um espaço vazio, denso, frio e sufocante. Um limbo entre a vida e a morte, onde tudo parecia estagnar. Não havia corpo, não havia forma. Apenas uma sensação horrível de ser nada. Mas a voz dele ecoou, profunda e cruel. "Você pagou um preço alto, Eduardo. Perdeu tudo: dinheiro, família, honra. E agora sua humanidade. Mas há um detalhe que poucos percebem. O inferno não é um lugar. É um estado. Um destino inevitável para aqueles que vendem a alma por vaidade." Eu quis gritar. Pedi para voltar.
Prometi fazer qualquer coisa para sair dali, mas não adiantava. Não havia mais barganhas. Você escolheu o caminho e agora é meu para sempre. Aqui começa sua nova existência, onde o sofrimento é eterno e a esperança morta. Uma luz começou a surgir no horizonte invisível. Não era uma luz boa. Era a chama do inferno, que me queimava sem me queimar, que me destruía sem destruir. Lentamente, eu percebi que estava me transformando. Não um homem, não um demônio. Algo pior, um fantasma acorrentado, um espectro que vaga entre os vivos e os mortos, carregando o peso da eternidade. Enquanto isso, no mundo dos vivos, soube por notícias que minha antiga vida estava sendo esquecida. Meu nome apagado das manchetes. Minhas empresas vendidas a preço de banana. Meu nome, um sussurro distante. Ninguém sentiu falta de Eduardo Martins, porque o Eduardo que eles conheciam deixou de existir. E eu, na minha prisão invisível, sabia. Eu jamais escaparia. Ouvi uma risada baixa e escura. Não chore, Eduardo. Você fez sua escolha, e o vazio me engoliu. Eu não sabia o que esperar do inferno. Nem fogo, nem tormentos clássicos. Era pior. Um lugar onde o tempo não existe, mas a dor é constante. Uma prisão sem paredes, sem fim, sem descanso. Eu vagava por um vazio sombrio, onde sombras se contorciam em gritos mudos. Minha pele, mesmo que apodrecida, continuava a latejar de um sofrimento que não cessava. O diabo apareceu como uma sombra imensa e cruel. Você pensou que a morte era o fim? Aqui ela é só o começo. Aqui você aprenderá o verdadeiro significado do sofrimento eterno. Tentei fugir. Não adiantou. Minhas correntes eram invisíveis, mas pesadas como montanhas. Eu era um prisioneiro da minha própria vaidade e desespero, e a cada instante sentia minha alma sendo desgastada, dilacerada por um frio que queimava mais que qualquer chama. Por entre as sombras vi rostos conhecidos. Isadora, Carla, Sofia, todas as vítimas que minha mão trouxe à perdição. Eles me olhavam com desprezo, com dor, com silêncio. Não havia perdão. Não havia redenção. Só a certeza amarga de que eu havia vendido minha alma e que a perdi para sempre. Meu nome virou uma palavra esquecida entre os vivos, mas no inferno ele era um grito preso na garganta. E eu, Eduardo Martins, era um símbolo do preço que se paga por pactos com o mal. A única companhia que me restou foi a própria escuridão. E a voz dele sempre ali, lembrando: você pertence a mim. Eu já não era mais humano. Não sentia dor, não sentia medo. Só um vazio gélido que consumia tudo o que eu fui um dia. Minhas memórias eram fragmentos distantes, ecos apagados. A voz dele, o diabo, sussurrava com satisfação: você me pertence, para sempre. Sua alma é minha moeda mais valiosa. No último momento de lucidez, tentei gritar, resistir, mas o grito morreu dentro de mim. A essência que restava se desfez em um turbilhão de sombras. Senti minhas forças escorrerem como sangue, minha identidade se dissolver e a luz da esperança se apagar para sempre. Então, ele veio, sem forma, sem rosto, apenas a presença implacável da perdição. Agora, Eduardo, você é parte do inferno, e o inferno é parte de você. Meu corpo foi tomado por uma energia negra, voraz, que o desintegrou em pó. Minha alma foi sugada para um abismo sem fim. Tudo o que eu construí, tudo o que eu desejei, tudo o que eu perdi, se tornou cinzas. E no silêncio absoluto do meu destino, a última coisa que ouvi foi sua risada cruel, ecoando eternamente em minha mente. Meu nome desapareceu do mundo dos vivos. Meus bens foram dilapidados, minhas empresas quebradas, e minhas histórias se tornaram meras lendas urbanas. A mídia esqueceu o homem rico que um dia fui, mas no inferno sou uma marca, um aviso, uma sombra que vaga eternamente, lembrando a todos os que sonham com riqueza fácil que tudo tem um preço. O pacto que fiz foi minha sentença. Eles dizem que o diabo não mente quando oferece riquezas. Ele apenas oculta o custo, o lado obscuro do contrato. Minha alma foi consumida, meu corpo destruído, meu espírito preso num ciclo interminável de sofrimento.
E ainda assim, sei que muitos ouvirão essa história e sorrirão, achando que nada pode acontecer com eles. Mas eu estou aqui para dizer, ele cobra, sempre. E quando você menos esperar, o preço virá. Seja em sangue, seja em dor, seja na sua própria perdição. Meu último desejo, que ninguém jamais cometa o mesmo erro, porque não existe salvação para quem vende a alma. E minha história é o inferno. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.